Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos para a nossa Revista Espírita. Hoje, a Revista Espírita de outubro do ano de 1859. Eu sou Alba Círnia e do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, e junto conosco hoje está a Eliane e Iliano, também do NEFA, a Ana Lúcia do Cefec e o Fábio. Nós hoje estamos internacionais. O Fábio, ele é participante, né, virtual do Lema de Santa Rita e também do centro lá em Munique, na Alemanha. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Alba. Obrigado. Então, Obrigado pela bem-vindo a todos. oportunidade. Nós agradecemos todos vocês, né, por poderem estar conosco hoje para entender um pouco dos artigos desse mês, né, complementando aí a Revista Espírita, né, todo o trabalho que Kardec nos trouxe. Então, eu vou pedir para a Eliane fazer a prece inicial e aí a gente começa nos artigos. Boa noite a todos, ou boa tarde, né? Depende de onde nós estamos. Agradecer a Jesus a oportunidade que Ele dá de estudo, pedir a Ele que Ele nos guie, para que nós possamos mostrar para vocês o que nós conseguimos dar, o que nós conseguimos fazer desse nosso irmão que deu a vida toda pelo Espiritismo. Que Jesus ajude a sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos começar falando do artigo onde o magnetismo foi reconhecido pelo Poder Judiciário na França, foi no Tribunal Correcional de Douai, no ano de 27 de agosto de 1859, de um caso que aconteceu um ano antes, no dia 15 de agosto de 1858. Foi um julgamento muito noticiado na época, né? Um rapaz que nunca tinha praticado o magnetismo, nem mesmo conhecia, apenas tinha escutado falar, resolveu magnetizar um jovem de 13 anos. E aí o menino caiu em sonambulismo, né? Ele tentou, de alguma forma, trazer o menino ao normal, né? Não conseguiu, né? O menino continuou naquele estado e começou a ter crises sucessivas nervosas. Com o passar do tempo, a família resolveu, então, prestar uma queixa na justiça. E teve um dia do julgamento. 2 médicos foram chamados para poder ver o menino, né? Os 2 médicos deram lá o parecer deles no julgamento, né? Falaram bastante, não dá tempo para a gente falar aqui. Mas, em resumo, eles declararam que o menino não era epilético, não sofria de catalepsia e também não identificaram o sonambulismo. Né? E aí, para Kardec, foram os passes magnéticos que o menino recebeu e parece ser a causa do atual estado dele, dessas crises sucessivas. Né? O primeiro médico, interessante a gente trazer isso aqui, o primeiro médico, ele não acredita no magnetismo, pois a existência de tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada. Então, para ele, o fluido magnético é o magnetismo, é uma coisa só. Nós sabemos que não é bem assim, né? O segundo médico falou que tanto ele quanto o filho, em 2 ocasiões diferentes no mês de outubro, viram o menino em estado sonambúlico, gozando de locomoção voluntária e recitando o catecismo. Né? E também não conseguiram também identificar muita questão aí do magnetismo, entender bem isso, né? E aí, depois de ouvir os médicos, ver a situação do menino, a família e tudo mais, o tribunal considerou o acusado culpado. E aí eu vou ler aqui. É interessante, em cima do que o Kardec vai nos falar. Considerando que o acusado, no dia 15 de agosto, ao exercer imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jordan, de 13 anos, toques e gestos qualificados como passos magnéticos, no mínimo ferindo-lhe esse aparato e por essas manobras não costumeiras, a fraca imaginação da criança, produzindo-lhe uma superexcitação,
uma desordem nervosa e, por fim, uma lesão ou uma doença cujos acessos se repetiram desde então a diversos intervalos. Considerando que as manobras imprudentes que provocaram a dita lesão ou doença constituem delito previsto no artigo 320 do Código Penal. E aí a punição dele foi o pagamento de multas, né? Mas antes da gente falar o que Kardec vai comentar sobre esse fato em si, vamos relembrar o que é fluido magnético. Na questão 27A do Livro dos Espíritos, fala que o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil que se pode considerar. E magnetismo, na Revista Espírita de 1869, fala que magnetismo, que, aliás, não passa do processo de servimos para a concentração e a liberação do fluido. Ou seja, o magnetismo é um fenômeno, o fluido magnético é essa matéria mais sutil, né? E para ele, médico, primeiro, era a mesma coisa. Na questão 424 do Livro dos Espíritos, tem que o magnetismo constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento do órgão. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. E aí nós vamos chegar nas considerações de Kardec. Ele fala: houve condenação, portanto, houve um delito. Como este foi cometido? A sentença diz: por toques e gestos qualificados como passes magnéticos. Portanto, os toques e passes magnéticos têm uma ação e não resultam de uma mera simulação, porque na leitura lá do resultado do julgamento, eles falaram dos toques e gestos, eles falaram que é a imaginação do menino. Então, ao mesmo tempo, eles se contradisseram, né? Aí Kardec fala assim, e direis que não nego o efeito, pelo contrário, eu o constato. O que nego é a causa que atribuís a esse efeito. Eu vos peço para a instrução do público e de todas as pessoas, bastante simples, para acreditarem na existência de um fluido magnético, resolvais pelo vosso sistema. Então, ele vai pedir para as pessoas acreditarem no que ele está falando e vai dar duas situações aqui, duas perguntas, na verdade, sobre essa questão. Está lá na revista. 1. Se os efeitos atribuídos ao fluido magnético resultam apenas de uma imaginação excitada e fortemente impressionável, como se produz a revelia da pessoa, quando é magnetizada durante o sono natural ou quando se encontra no aposento vizinho? Ou seja, se eu não estou sabendo que eu estou sendo magnetizada, como é que a minha imaginação vai agir, né? E a outra: se os toques e passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem esses mesmos toques e passes produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram, acalmar as crises nervosas mais violentas e ocasionar e fazer cessar o estado sonambúlico subitamente, como se fosse um golpe de mágica? É por efeito da imaginação, que a pessoa não vê, nem ouve o que se passa à sua volta? Ou é preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria muito possível, já que se pode magnetizar sem magnetismo? Então, assim, não tem como magnetizar, né? Acreditar que a magnetização é uma imaginação, se a pessoa pode ser magnetizada sem saber. Então, ele fala assim, e se reflita sobre isso, né? Fala, na opinião dele, o tribunal chegou ao resultado oposto ao que era objetivo, né? E atribuir aos magnetizadores um poder que eles estão longe de reivindicar. E aí eles falam, é meio controverso, né, a questão da imaginação. Então, Kardec, nessas duas questões, ele deixa para as pessoas que leem a Revista Espírita reflitam sobre isso, né, pesquisem também, né. Ele até usa exemplos, né, e não é possível dar bordoadas sem bordões, nem matar tiros com fuzil descarregado.
Ainda fala que a classe médica está dividida sobre o magnetismo, assim como está em relação a outros assuntos, tá? Como homeopatia, alopatia, até hoje a gente vê isso, né? Uhum. E aí, para finalizar, eu achei bem interessante, ele usou para finalizar o artigo. O que faz a lei é a opinião geral, que se forma pelos fatos a despeito de toda oposição e que sobre os mais recalcitrantes exerce uma pressão irresistível. É o que acontece com o magnetismo, bem assim com o espiritismo. Deixemos passar o tempo que varre o amor próprio ferido e as mesquinhas preocupações. A verdade pode ser abalada, mas não destruída. E a posteridade registra o nome dos que a combateram ou sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito tempo dele não se cuidaria. Ao passo que, como seu irmão, o espiritismo finca raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro, de alto a baixo da escala social. E aí a gente vê até hoje aí o magnetismo, né? Esse é o nosso primeiro artigo. E agora, na sequência, a Eliane vai trazer o segundo artigo para a gente, né? Que é os milagres. É muito interessante em tudo que Kardec escreve, o cuidado que ele tinha com a doutrina espírita. Nesse artigo, Os Milagres, ele fala de um farmacêutico sincero, que publicou vários artigos referentes à escrita direta. E Kardec fala nesse texto que, como a gente sabe, fenômenos espíritas não é privilégio de ninguém. Então, isso todos nós sabemos. E aí, a esses fenômenos espíritas, o senhor Mateu referia no artigo que ele escreveu, nos artigos, né, que foram vários, ele intitulou Os Milagres. E foi muito interessante, porque o senhor Mateu, dando esse nome Os Milagres, Kardec ficou bastante incomodado, porque nós sabemos que esse termo milagre é algo que a gente não explica, que a gente não conhece e que a ciência não sabe explicar. Então, ele questiona e esse nome não está de acordo, não está apropriado com esses fenômenos espíritas, porque eles são fenômenos da natureza e totalmente explicáveis. Então, Kardec comenta que os ignorantes, eles acham que a ciência faz milagre todos os dias. E ele é sempre muito espirituoso, né? Ele diz que antes eles queimavam quem sabiam mais do que nós. E hoje nós mandamos essas pessoas que sabem mais do que nós para o hospício. Então, achei bem interessante. Ele faz contrapontos entre a questão da ciência, visto pelas pessoas comuns, né? E o mesmo fenômeno visto pelos que têm mais conhecimento. Então, o Espiritismo nos explica que vários fenômenos, e quanto mais tem ignorância a respeito desses fenômenos, mais as pessoas geram comentários, mais elas são supersticiosas, mais elas têm medo, porque não sabem, na realidade, a explicação. E quando nós sabemos que essa lei, esses fenômenos têm explicação e fazem parte das coisas naturais, eles deixam de ser circundados por esse mistério todo. As pessoas não acreditam naquilo que não compreendem ou que não podem explicar. Então, o Kardec cita, por exemplo, a suspensão do corpos pesados, que é a levitação, que é uma coisa muito possível. A tangibilidade dos espíritos, ele também explica cientificamente, então isso deixa de ser algo extraordinário, né? E ele fala também que o espiritismo, ele nos dá a chave para explicar várias coisas que antes pareciam sobrenaturais. E que não devemos nos apressar em negar aquilo que não conhecemos. Então, quando nós não conhecemos alguma coisa, nós temos que estudar a respeito antes de emitir uma opinião.
Muitas pessoas acreditam em mesas girantes, mesas que gravitam, né? Escritas sem médium, porque uma vez explicado a eles o processo, ficam tão convencidas como nós. Então, nesse artigo, Allan Kardec fala do cuidado que nós temos que ter, de certa forma, com tudo que nós vamos falar a respeito da doutrina espírita. Porque, no caso, esse seu Mateus, ele foi tentar explicar os fenômenos, mas o tio já levou a certa ambiguidade. Por aí nós vemos todo o cuidado que Kardec tinha. Ele, como sempre, muito educado, muito polido, ele faz a crítica dele no artigo, elogiando os artigos do seu Mateus, que eram muito bem escritos, muito bem embasados, e foi isso. Eu espero ter explicado bem aí o artigo. Ele é bem interessante. Obrigada, Eliane. A gente está dando um resumo aí para o pessoal pegar a revista, né? Inclusive no site da FEB tem ela, em PDF, né? Para todo mundo ir lá ler a revista, né? Agora a gente vai para o terceiro artigo com o Fábio, falar do Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fábio? Tá bom. Obrigado, então, pela oportunidade. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui e vou mostrar um resuminho que eu fiz, porque eu acho que ele ajuda, né, a gente a ver melhor. Vocês estão vendo aí uma tela escrito Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Estamos sim. Ah, legal. Então esse boletim, ele era lançado no final do mês, né, como se fosse um resumo das reuniões daquele mês. Então, como que eram essas reuniões? A gente colocou aqui opa, vamos voltar aqui. Então, olha só, no comecinho de cada reunião, eles colocavam lá assim, ó, por exemplo, se fosse uma sexta-feira, geralmente as reuniões da sociedade aconteciam na sexta-feira, e eles colocavam lá assim, sexta-feira, outubro de 1859, e eles diziam se era uma sessão geral ou uma sessão particular. Bom, a primeira coisa que eles faziam era a leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. Então, podia ser que naquela reunião tivesse gente participando que não tinha participado na reunião anterior. Então, eles tinham que ler e garantir que todo mundo estava ciente, né? E depois eles tinham que concordar ou não concordar com isso. Aí depois eles relatavam sobre as comunicações espirituais que aconteceram na reunião anterior. Eles liam as comunicações, eles analisavam, né, sobre, por exemplo, a autenticidade, se ela era útil, se ela era de um espírito de ordem superior, se ela de ordem inferior. Né? Eles, no conteúdo, eles viam se era realmente de relevância, se ela tinha uma finalidade específica ou genérica. Às vezes era específica para dar recado para fulano, para ciclano. Às vezes era para o bem da sociedade como um todo. E às vezes era só alguns relatos de acontecimentos da vida da pessoa quando encarnada ou agora que ela estivesse no plano espiritual. Outra coisa que eles faziam nessas reuniões eram estudos. Nessas reuniões, eles esclareciam fatos, por exemplo, se acontecesse um fenômeno de voz direta, se acontecesse um fenômeno de comunicação da qual eles não entendessem por que se deu de tal forma, eles tentavam achar explicações para isso. Eles confrontavam fatos, confrontavam personagens, para ver se era verídico, se não era animismo, né? Faziam investigações, faziam evocações. Eu coloquei aqui como exemplo, né, das investigações escrita direta. Por exemplo, tem um caso super interessante lá, onde eles
levam a escrita direta para fazer uma análise da grafologia, para ver se era a mesma escrita do espírito que escreveu, e também para coletar o material e ver se era um material diferente ou se era um material que tinha na sala, né, que eles usaram para escrever. Se alguém ficar curioso para saber a resposta para essas duas perguntas, pode dar uma olhadinha lá no artigo que tem a resposta lá. Então, as evocações, aqui eu coloquei um exemplo de um precursor do espiritismo, né? Swedenborg foi um personagem da Suécia muito famoso, que já falava das ideias espíritas antes mesmo do espiritismo se concretizar com Allan Kardec, né? E com essa sociedade que nós estamos vendo o boletim dela agora. E eles também falavam de assuntos administrativos. O que, por exemplo? Admissão de novos membros, petições, né? Pode mudar o dia da reunião para quinta-feira ao invés de ser sexta. Nós vamos fazer, então, um jornal além da revista. Então, tinha muitas coisas. Leitura de cartas, tesouraria, etc. Bom, então, era só um resumo, né, que eu queria fazer com vocês. E essa era a visão geral. É isso aí, Alba. Tá, então agora vamos para o próximo artigo, que é a Ana, ela vai falar sobre o pai Crepin, algo assim. Então, vamos lá. O meu artigo, eu vou fazer um breve resumo, justamente para as pessoas terem vontade, terem curiosidade de procurar a Revista Espírita e ler o conteúdo integral. O meu artigo se trata de uma comunicação recebida no dia 2 de setembro de 1859, de um senhor que era chamado de Pai Crepin. Esse senhor, ele vivia em Lyon, ele era um senhor milionário. Apesar de milionário, ele vivia de forma muito, muito precária, porque ele era muito avarento, né? Ele era muito sovina. Ele era tão avarento que ele tinha 9 casas de aluguel. Nossa. Mas quando as pessoas iam pagar esse aluguel, ele era tão pão duro que ele saía na rua e pegava nos postes os cartazes colados e fazia esse cartazinho de recibo de aluguel. E esse senhor foi invocado, né, por algumas pessoas, e ele deu comunicação. Na comunicação, foi perguntar, quando ele foi invocado, ele só perguntava pelos seus bens, onde estava o seu ouro. Né? Ele dizia ter muita saudade e dizia que se encontrava preso à terra, que ele gostava muito de tocar e contar o seu ouro, o seu dinheiro, né? Essa era a sua alegria quando encarnado. A alegria dele era só de possuir aquele dinheiro, né? Tudo aquilo lá. Essa era a sua única paixão quando encarnado, ele dizia. Seu prazer era de ter e não de usufruir. Então, por isso que ele vivia na miséria, né? Apesar de milionário, vivia de uma forma miserável. Né? Ele se contentava apenas em tocar. E na situação que ele se encontra agora, ele sempre visitava a casa que ele morava, para ver o seu ouro, e sofria por não poder mais tocar. Ele estava preso à terra através do seu dinheiro. Era feliz apenas por possuir. Aí ele foi questionado se ele nunca tinha pensado em ajudar as outras pessoas com todo o dinheiro que ele tinha. E ele respondeu que azar daqueles que não tinham dinheiro. Ele também, né, ele foi relatado que quando ele chegou ao plano espiritual, quem recebeu foi sua mãe. E ele também foi perguntado se ele se lembrava da penúltima vida dele, antes dessa como um senhor, como um pai Crepin, né? E ele disse que ele tinha ficado sabendo que ele tinha sido um pastor, que embora tivesse um corpo muito doente, era muito feliz no coração. Essa foi a resposta dele. E aí ele também disse nessa evocação que ao chegar ao plano espiritual, né, mesmo sendo recebido pela sua mãe, o primeiro pensamento dele foi aonde estava o tesouro dele, onde estava aquele dinheiro todo que ele tinha. E já no fim da comunicação, o espírito se mostra que tem consciência dos seus erros, ele sabe de tudo que ele fez de errado, ele demonstra muito remorso por ter levado aquela vida, e ele diz que ele
perdeu, que foi uma vida inútil que ele teve, né? E ele sabe que a solidão e todo o sofrimento que ele encontra agora é consequência dessa vida que ele levou de tanta avareza. Então, e finalizando, ele pede para aqueles que o invocaram que tenham piedade dele, porque ele está sofrendo muito. E ele diz que o único que estava ao lado dele era o seu anjo da guarda, ele chama assim, né? Seu guardião. E aí, uns dias depois, no dia 9, essas pessoas que o invocaram pedem para saber dele. Eles vão e perguntam ao Espírito de São Luís e questionam sobre ele. Né? E por que eles perguntam? Por que ele era tão... O que gerou essa avareza nele? Por que ele era assim? E o Espírito de São Luís responde que ele era ignorante, inexperiente, que ele pediu a riqueza e ela lhe foi concedida, mas como punição pelo seu pedido. Não a pedirá mais, nunca mais ele vai pedir, com certeza. E também foi perguntado o que era mais culpado, o que era o pior? A pessoa acumular a riqueza só pelo prazer de acumular e se privar do necessário, ou de que nada se privando é sovina quando se trata do menor sacrifício para com o próximo. E o Espírito de São Luís respondeu que é evidente que o último é mais culpável, portanto, é profundamente egoísta. E o outro, que é sovina nesse ponto, é louco. Eu não entendi o segundo ponto, Ana. O segundo ponto é se a pessoa, mesmo ele sendo sovina, ele é sovina quando se trata ao outro. Ele vive bem com aquele dinheiro, mas quando é o outro, ele é pão duro. Né? Qual que é o pior? Você ser pão duro e ter dinheiro e viver na miséria porque você é pão duro, ou você aproveita daquele dinheiro, mas com os outros você é sovina? O que é pior, né? E o Espírito de São Luís explica que o segundo é pior porque você está sendo egoísta, né? E você ser tão pão duro a ponto de viver na miséria mesmo sem dinheiro é loucura. Né? E fazem uma última pergunta, né, em relação ao Pai Crepe. Poderíamos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição e que ele sucumbiu? Aí eles dizem que isso não é uma regra geral, mas é exato. E se tratando dele, sim. Né? Ele sucumbiu à riqueza. Sabeis que há muitos que desde o começo tomam um caminho que livra de muitas provas. Então, esse foi o primeiro artigo que eu trouxe para vocês. Legal, muito obrigado. O nosso próximo artigo é a Sociedade Espírita no século XVIII. E aí a gente fica meio surpresa. Nossa, mas a primeira não foi essa de Kardec, né? E aí até eu fiquei surpresa, né? A pessoa encaminha uma carta para Kardec, né, o presidente da sociedade, deixa bem claro, presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele encaminhou essa carta, ele fazia parte da sociedade, e aí ele fala para Kardec que não foi no ano de 1853 que os espíritos começaram a se manifestar pelos movimentos nas mesas e pancadas, né? E aí ele diz, e no histórico do espiritismo, e Kardec não menciona, e já houve uma sociedade espírita tal parisiense no passado, né? E ficou surpreso quando descobriu isso. Ele descobriu através de uma revista periódica, né? A revista, eu entendi, similar à revista espírita, e no final ela juntaram e virou um livro, né? Eu pesquisei, achei esse livro que chama Tableau de Paris. O autor dessa revista se chama Louis Sébastien Messier. Né? E essa edição que ele encontrou, essa citação dessa revista espírita, foi o volume 12 do ano de 1788. E aí ele passa para Kardec uma parte lá do que ele achou, e eu vou ler só o trecho, porque ele é um pouquinho maior. Tá? Isso está na revista lá de 1788, do senhor Messier. Você, a nova, acredita no retorno dos espíritos a este mundo. Ouvi várias pessoas que estavam realmente persuadidas de que há meios para os evocar. Estamos rodeados por um mundo que não percebemos,
À nossa volta estão seres dos quais não fazemos a menor ideia. Dotados de uma natureza intelectual superior, eles nos veem. Não há vazio no universo, eis o que assegura os adeptos da ciência nova. Assim, a volta das almas dos mortos aceita em toda a antiguidade de que zombavam a nossa filosofia, é hoje aceita por homens que não são nem ignorantes nem supersticiosos. Se acreditamos na imortalidade da alma, precisamos admitir que essa multidão de espíritos pode manifestar-se depois da morte. E aí ele finaliza perguntando para Kardec por que as evocações que aconteciam em 1788 foram interrompidas até 1853. E aí Kardec vai responder para ele. O fato relatado por Messier tem importância capital e um alcance que ninguém poderá desconhecer. Prova, já naquela época, que homens apreciáveis por sua inteligência ocupavam-se seriamente com a ciência espírita. Quanto à causa que levou à extinção dessa sociedade, é provável que as perturbações que se seguiram tiveram grande papel em tudo isso. Mas não é exato dizer que as evocações foram interrompidas até 1853. Né? É verdade que, em torno dessa época, as manifestações tiveram maior desenvolvimento, mas está provado que elas jamais cessaram. Em 1818, tivemos em mãos uma notícia manuscrita sobre a Sociedade de Teósofos. Eu pesquisei sobre a sociedade, mas eu não encontrei. Que existia no começo desse século e que pretendia, através do recolhimento e da prece, entrar em comunicação com os espíritos. Era, provavelmente, a continuação da sociedade que nos fala o senhor Messier. Então, essa sociedade aí, Teósofos, parecia ser uma sociedade espírita, pelo que Kardec entendeu, e acredita que seja essa de 1788, que tenha dado continuidade, né? E aí ele continua. Desde o ano 1800, o célebre Abade Faria, de acordo com o cônego, seu amigo, antigo missionário do Paraguai, ocupava-se da evocação e obtinha comunicações escritas. Todos os dias ficávamos sabendo que certas pessoas as obtinham em Paris, muito antes do que cogitasse dos espíritos na América. Quando ele fala dos espíritos na América, acredito eu que esteja falando do caso das Irmãs Fortes, 1848. Né? É preciso dizer também que, antes dessa época, todos aqueles que possuíam semelhante conhecimento faziam mistério. Hoje, que é do domínio público, ele se vulgariza. Então, assim, na época de Kardec, as pessoas já estavam mais, digamos assim, à vontade para falar sobre o espiritismo. Lá por 1788, início de 1800, as pessoas ainda não falavam muito, né? E aí ele finaliza dizendo: certamente ninguém ostentará o progresso que essas ideias fazem diariamente, e isso nas camadas mais esclarecedoras da sociedade. Né? Então, o Espiritismo está aí para nos dizer que nós estamos seguindo, né? E aí, agora, a Eliane vai falar sobre os médios inertes. Então, eu peço desculpa se pronunciar o nome da pessoa errado. Eu acredito que seja senhor Brassot, diretor do Centro Industrial. Esse senhor, ele questionou Kardec sobre a utilidade do médium. Eu achei bem interessante esse questionamento. Nós sabemos que para toda comunicação, seja ela de que espécie for, tem que ter uma pessoa ali na sessão mediúnica, cedendo os fluidos dela para que essa comunicação entre o plano espiritual e material aconteça. Então, ele perguntou para Kardec sobre isso, né? Se seria mesmo necessário o médium para intermediar essa comunicação entre o plano visível e o plano invisível. Aí Allan Kardec responde a ele que o médium, obviamente, ele é imprescindível nessa comunicação. Não tem como existir essa comunicação sem o médium.
E ele, inclusive, fala que o médium ele é mais importante do que qualquer instrumento utilizado, que nós sabemos que antes eles se utilizavam logo no começo, se utilizavam, por exemplo, de cesta com uma caneta para que fosse escrito, e depois, à medida que o tempo foi passando, eles foram dispensando esses instrumentos intermediários, vamos dizer assim. E Kardec fala que esses instrumentos são dispensáveis, o médium jamais. Ele explica, né, que o perispírito pode adquirir tangibilidade, e Kardec chama de médium inerte, que é o nome desse artigo, que é aquele que apenas segura a caneta para que o espírito escreva. Então, Kardec, nesse artigo, ele vai falar sobre o que é um médium intuitivo, que é aquele que age sobre o cérebro, recebe o comando e faz o movimento do braço. Então, é aquela pessoa que escreve apenas na psicografia e não tem consciência daquilo que ele está escrevendo ou recebendo. O intuitivo, esse sim, ele acompanha o ato de escrever e às vezes ele escreve coisas que desconhece, mas normalmente ele tem consciência do que está sendo ditado para ele. Aí ele cita o médium audiente, o vidente, o de dupla vista, né, que está aqui e está enxergando, entre aspas, o que está acontecendo num outro lugar. E todos são acessíveis à influência dos espíritos e servem de intermediários. Então, independente da faculdade que a pessoa tenha, ela tem essa capacidade. O senhor Brassot designa os instrumentos usados como médium inertes. Então, é daí que vem o título. Esses instrumentos todos que eles usavam antes para comunicação, ele chama de médium inerte. E Allan Kardec diz no artigo que ele respeita, né, o que esse senhor está dizendo, mas na sociedade parisiense eles não estavam mais usando esse tipo de intermediário, vamos dizer assim, né, esses objetos. E outra coisa que Kardec fala também é que as sessões mediúnicas não eram mais um espetáculo, elas eram sessões fechadas, com muito respeito, estudo científico, inclusive. E as pessoas em geral, o público em geral, não era convidado. Então, ele deixa isso bem claro, né? E eles não ensinavam nada de novo, tudo que tinha que ser passado já teria sido passado. Então, com muito cuidado, Allan Kardec elogia os artigos desse senhor, né, que eram muito bem escritos, mas eu achei bastante interessante que, de novo, Kardec, com toda a educação que ele tem, ele fala que muitas questões nos artigos são questões supérfluas e que nem precisariam ter sido citadas ali se o autor tivesse se aprofundado um pouco mais na hora de escrever o artigo. Eu achei bem interessante. E aí ele conclui que os verdadeiros médiuns são pessoas, ativas ou passivas, mas médiuns não são coisas. E os instrumentos podem até ser chamados de médiuns inertes, mas pelo que a gente vê nas entrelinhas, ele não achou muito adequado usar esse nome. Mas jamais atribuir-lhes o papel de seres animados nas comunicações inteligentes. Então, achei bem interessante esse artigo, porque, mais uma vez, o codificador ele se coloca como pesquisador sério, deixa as considerações dele, nunca desmerecendo a pessoa, mas pontuando as questões que ele acredita e dando até sugestão para que a pessoa melhore no sentido de escrever depois artigos mais interessantes e mais fiéis à ciência. É isso. Obrigada, Eliane. É verdade. A doutrina espírita traz isso para a gente, né? A questão de pesquisar, de estudar. Não é o Fábio falou, o Fábio entende, eu vou acreditar. Não, vamos pesquisar. Kardec já nos falava isso, né? É preciso realmente a gente pesquisar, entender mais aí, né? E aí o Fábio vai seguir para a gente o artigo Senhora Ed Girardin, média. Sim. Eu não sei, gente. O Fábio mora lá na Europa, ele vai falar essa linguagem melhor. Francês. Eu vou compartilhar a tela de novo, tá bom? Bom, esse texto eu tive que ler acho que umas 10 vezes,
para poder entender. E eu confesso que eu ainda não entendi muito bem. Então, eu vou falar assim a essência dele aqui, porque ele é muito rico, ele é muito cheio de detalhes e de coisas da época. E acho que para a gente traduzir para o nosso tempo atual aqui, precisa de uma pesquisa bem, bem aprofundada. Esse estudo da senhora Émilie de Girardin, ele foi extraído da crônica do jornal Paris Jornal, né? Número 44. Eu fui pesquisar e esse jornal, como a sociedade parisiense que a Alba falou, aconteceu há muito tempo atrás também. Olha aí, a data dele está aparecendo na tela, tá vendo? Ó? Essa daí é a edição 44, que eu acredito que seja esse jornal aí, né? Que eu encontrei com o mesmo nome lá em Paris. Então, fevereiro de 1784, dá uma olhada. E esse artigo que o Allan Kardec traz na Revista Espírita veio desse jornal aí. Por quê? Porque ele quer mostrar que as pessoas já falavam de comunicações espíritas lá naquela época. Né? Ele não está falando que é uma coisa do momento. Quem quiser ver detalhes, é só clicar aqui, ó. É só ir na Wikipedia, né? E procurar lá, Jornal de Paris. Que aí vai saber bastante sobre ele. Então, olha só. Lá nesse mesmo artigo, está falando assim, ó. Chama-se A História da Senhora de Girardin e de um Médico. A senhora E. de Girardin tinha uma pequena prancheta e um lápis. Ponto. Consultava-os incessantemente. Quem que é os? Né? Obtinha, assim, conversações com muitas celebridades da história. Opa! Sem contar com o diabo, que nelas também se imiscuía. Então, a senhora E. de Girardin, eu vou mostrar aqui quem que ela era. Ela era uma escritora super famosa da época. Escritora, inclusive, dessa obra que chama Judite e Cleópatra, que é super conhecida na literatura francesa. Então, essa escritora, ela não largava a prancheta dela, e ela vivia conversando com os espíritos. Ele chamava ela de Delfine, né? Então, falava assim, a grande Delfine nada fazia sem consultar a prancheta, porque as coisas escreviam na prancheta para ela. Pedia-lhe conselhos literários que jamais recusava, era até mesmo para a ilustre poetisa de uma severidade magistral, ou seja, os conselhos eram severos para ela. Eles falavam assim, escreve tal coisa, não escreve tal coisa, isso aqui você apaga, isso aqui você coloca. E as obras que ela escrevia, era com o aval e muitas vezes ditado pelos espíritos, né? Bom, enfim, a prancheta não queria mais a tragédia, por exemplo. Ela não queria mais que ela escrevesse crônicas de tragédia. Queria que ela escrevesse prosa ou comédia, né? E assim por diante. Então, a prancheta é quem determinava o que essa escritora famosa ia escrever. E aqui eu peguei um trecho, olha só, em francês, vocês podem ver. Émilie de Girardin, eu não sei ler em francês, então o que eu fiz? Eu peguei e escrevi tudo isso aqui no Google e olha só a tradução do Google para nós, do Google Tradutor, né? Madame Émilie de Girardin logo adquiriu uma grande reputação como mulher de espírito e uma mulher do mundo também. Seu salão foi um dos últimos centros daquelas reuniões literárias onde se combinaram inteligência e elegância. Entre os seus amigos estavam, olha só, Victor Hugo e outros nomes. Ela também tentou sua mão no teatro, mas foram suas pequenas peças e não suas grandes que foram mais apreciadas. Apontemos rapidamente algumas. Aí, entre elas, tá vendo? Ó, tem uma que chama Duas Tragédias, outra que chama Judite e Cleópatra, que é a mais famosa, e algumas outras comédias. Tem o nome aqui. Então, só para vocês verem quem que foi essa mulher. Bom, qual que é o coração desse artigo aqui? O coração do artigo é o seguinte:
ela se consultava com um médico, essa senhora aí de Iradim, e ela foi ficando louca. O médico foi falando que ela foi ficando louca, porque ela vivia falando dessas comunicações, e para o médico ela estava louca, né? Então, essa mulher chegou a desencarnar, e a pessoa que escreveu o artigo era amiga do médico, e um dia eles começaram a falar sobre ela, e não é que eles tiveram a ideia de evocá-la, e ela apareceu, e ela começou a conversar com eles, com os dois. Então, olha só, perguntaram onde ela estava, ela disse que não queria dizer, né? Perguntaram se ela era feliz, ela falou que não. Perguntaram por quê, ela falou assim, é porque eu não posso mais ser útil àqueles a quem eu amo. Mas, na verdade, ela não se predispôs a falar muito, não. Eles ficaram com muita curiosidade, né? Mas eles viram que era ela mesma que estavam falando, e daí a pessoa que estava escrevendo o artigo para o Jornal de Paris escreveu assim no final: nossa, como tudo passa nesse mundo, não? E que ensinamentos nestes fatos estranhos. Ele chama o fato de estranho. Então, o Kardec coloca esse artigo na Revista Espírita para mostrar a ocupação até da mídia, né? E da sociedade com assuntos espiritistas desde a época de 1784, se eu não me engano, que estava ali, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. 1784. Esse era o intuito dele, de mostrar. Então é isso aí. Alba, com você. Ô, Fábio, obrigada. Eu gostei da imagem do jornal aí, né? Tão antigo, né? E a gente ter à nossa disposição aí na internet, tem coisas tão boas ainda, né? Para a gente ver, né? Legal, né? Obrigada. Então, para finalizar os artigos, a Ana vai falar para a gente sobre as mesas volantes. Isso, o último artigo que eu trouxe para vocês é o mesa volantes. Volantes quer dizer aquilo que voa, né? Que tem capacidade de voar. E puxando aí, né, o que o Fábio acabou de falar, e uma outra, sobre um artigo que saiu numa outra revista, um jornal de 1853, que chamava Illustration, acho que pronuncia assim, que falava sobre essas mesas girantes, né? E a gente sabe que no século XIX esse fenômeno agitou toda a Europa, né? As pessoas se reuniam em volta da mesa, foi o que a Eliane também já falou um pouquinho, né? Nos salões parisienses. As pessoas praticavam com variações, alguns usavam anéis, chapéu, né? Vários tipos de coisas eles usavam para fazer esse espetáculo, porque era um espetáculo mesmo, né? Naquela época. Existem várias gravuras, ilustrações que mostram esse tipo de evento, que era um evento que acontecia, principalmente nas noites de Paris, né? Eles tinham sessões, que eram verdadeiros espetáculos, onde pessoas de várias classes, todas as classes sociais da época, frequentavam as mesas, colocavam objetos em cima, então tanto a mesa como os objetos se mexiam, né, se movimentavam, e eram chamadas também de mesas girantes, mesas falantes e até mesas de dança das mesas. Os participantes sentavam, colocavam a mão e esperavam os movimentos, né? E as mesas girantes são um exemplo de manifestações físicas, de efeitos físicos, que podem ser ruídos, pode ser um movimento, pode ser um deslocamento, né? E as mesas precisam, esse movimento ele pode ser espontâneo ou provocado. As mesas, elas precisavam de um médium que solicitasse a participação dos espíritos para ela poder se movimentar, né? E foi justamente isso que chamou a atenção de Kardec, né? Quando falaram para ele assistir esse dito espetáculo, ele foi e ele quis saber. A mesa não tem inteligência, né? Então, o que está por trás disso? E quando ele foi investigar o que estava por trás, que deu a origem, né, à codificação. Então, nesse artigo, que estava de 1853, relatava uma passagem que estava nessa revista, nesse jornal, um jornal russo, que o nome dele
significa abelha do norte. Eu também não vou tentar pronunciar, não, porque é russo, é bem complicado. E no número 27, no número do dia 27 de abril, continha um artigo de um senhor, eu acho que o nome dele era Techepanov, acho que a pronúncia é essa, que viajou por um país lá da Rússia, e ele escreveu um trecho assim, ó, vou ler para vocês. Deve-se saber que os lamas, sacerdotes da religião budista, a qual aderem todos os mongóis e buretas russos, como os antigos sacerdotes do Antigo Egito, não comunicam os segredos que descobrem, mas, ao contrário deles, se servem para aumentar a influência que exerce sobre o povo, naturalmente supersticioso, né? E aí, para isso, eles usavam a mesa volante. As coisas se passavam da seguinte maneira: se uma pessoa perdeu alguma coisa, eles iam até esse lama, aí para descobrir onde estava esse objeto que tinha perdido. Esse lama, esse Buda, pedia 2 a 3 dias para se preparar para a cerimônia. Passado esse prazo, ele sentava no chão, colocava diante dele uma pequena mesa quadrada, colocava as mãos sobre ela e começava a ler algo incompreensível. Isso durante meia hora. Ninguém entendia o que ele estava falando. Depois de ter balbuciado alguma coisa, ele levantava e mantendo a mão sempre na mesma posição. E a mesa se erguia do ar, né? E ele colocava a mão no alto da cabeça e a mesa subia à mesma altura. E, resumindo, a mesa ia para onde estava aquele objeto. Geralmente a mesa ia, ali eles achavam o objeto. Esse senhor disse que essa mesa voava, às vezes, 2 metros de distância. E aí ele contou também nesse artigo que um senhorzinho chegou a se matar, porque a mesa indicou que a pessoa foi lá buscar alguma coisa que tinha roubado, querendo descobrir onde estava, e a mesa indicou a casa desse senhor. Esse senhor se matou, e depois eles foram na casa, realmente o roubo, o objeto roubado estava na casa desse senhor. Esse senhor que escreveu esse artigo, em 1831, ele também já tinha visto esse trabalho acontecer, de procurar objetos roubados através da mesa. E aí ele questionou, e quando não acha? Né? O que acontece? Ele falou que é quando a mesa não vai para lugar nenhum. Ele falou que é porque não tem que ser achado. Mas o mais interessante nesse artigo é que justamente fala que isso de uso dessa mesa, dessa comunicação com os espíritos através de objetos, sempre aconteceu. É o que fala muito nesse artigo, sempre aconteceu. E aí Kardec fala, no finalzinho, Kardec escreve algumas coisas que eu vou falar para vocês. Os modernos não têm mérito, senão o de tê-lo despojado do misticismo, do exagero e das ideias supersticiosas dos tempos de ignorância. É impressionante que a maior parte das pessoas que falam do espiritismo com tanta leviandade jamais se deram o trabalho de estudar. Julgam por uma primeira impressão, na maioria das vezes por ouvir dizer, sem conhecimento de causa. Ficam surpreendidos quando mostramos, no fundo de tudo isso, um dos princípios que dizem respeito aos mais graves interesses da humanidade. E não pense que aqui tratamos somente de interesse do outro mundo. Todo aquele que não se detém na superfície vê sem dificuldade que ele toque em todas as questões vitais do mundo. Quem teria pensado outrora que uma rã dançando num prato ao contato de uma colher de prata daria origem a um meio de nós comunicarmos em alguns segundos de um a outro extremo da terra. Paciência, senhores galofeiros. De uma mesa que dança poderá muito bem sair um gigante que porá de lado os zombadores. Na marcha em que vão as coisas, isso não começa mal. Então, isso eu achei muito de acordo com os dias de hoje. Hoje em dia ainda é assim, infelizmente, né? Esse artigo é de 1853, mas hoje em dia ainda é assim. As pessoas ainda têm muito misticismo, pouco estudo e muita suposição, né, no que é o espiritismo. A revista espírita está sempre bem, assim como a própria codificação, bem atual, né, para todos nós aí, né? E aí a gente finaliza, né, agradecendo aí ao Fábio, a Eliane e a Ana, né, ao Leonardo também, que nos deu essa oportunidade, ao MEFA, e pedindo desculpas mais uma vez pelos problemas técnicos que nós tivemos hoje, né? Tecnologia faz isso com a gente também, né?
E aí, para finalizar, nós vamos pedir para o Fábio fazer a nossa prece, né? Fábio, por favor. Tá bom. Então, nós queremos agradecer a Deus que permeia os elementos, que sustenta a nossa vida, que nos impulsiona, que nos faz vibrar. Nós queremos agradecer a Jesus, que coordena a nossa história, que coordena os nossos caminhos, as nossas oportunidades e o nosso crescimento. Queremos agradecer aos abnegados irmãos espirituais, espíritos protetores, espíritos afins, que nos impulsionam, que nos sustentam também com seu amor, com seu carinho. Agradecer também os amigos, né, que estão aqui trabalhando, os amigos da Casa Espírita. Agradecer a oportunidade do nascimento dentro do círculo espírita ou de ter chegado até ele, e que nós possamos ser dignos de aproveitar essa oportunidade para o espírito imortal que nós somos e para que nós possamos melhorar e conscientizar o mundo onde nós vivemos. Que assim seja.